Uma das séries mais difíceis que eu já fiz na vida se chama O Silêncio de Deus. Essa série você pode encontrar nos meus canais. E por que essa série foi tão difícil? Porque falar sobre um Deus silencioso ou um Deus que não se comunica é extremamente complexo. Ainda mais quando o livro da nossa fé é a Bíblia. Alguém fez um estudo sobre a quantidade de vezes em que Deus aparece falando de maneira direta no Antigo Testamento. E essa pessoa esse teólogo computou mais ou menos 1880 vezes em que Deus aparece falando diretamente, ou com Moisés, ou com o povo, ou com algum profeta. E esse mesmo teólogo também fez a contagem de quantas vezes Deus aparece em silêncio, ou uma referência ao silêncio de Deus. E foram encontradas apenas 29 vezes. Ou seja, muitas vezes é difícil de falar sobre o silêncio de Deus, porque na Bíblia Deus fala o tempo todo. Deus se comunica o tempo todo, e o silêncio dele é a exceção, é a raridade. Na verdade, a expressão mais repetida no Pentateuco é "e disse Deus", ou "e assim falou o Senhor", e assim por diante. Porque Deus costumeiramente está falando, Deus costumeiramente está se comunicando. Por isso entender o silêncio dele é tão difícil. E é por isso que para o salmista, no Salmo 2, entender o silêncio dele, o abandono dele, é tão complexo também. Porque enquanto há barulho, enquanto há fala, enquanto há voz, há comunicação, há vida. Mas quando há cessação de fala, quando há cessação de comunicação, parece que a gente experimenta uma morte comunicativa. Esse é um processo difícil e doloroso. Eu gosto de lembrar de 2 episódios muito interessantes. O primeiro deles, Êxodo, capítulo 19 e 20, quando Deus fala com o povo acampado no Monte Sinai. Deus fala do alto do monte, com trovões, com fogo, com vento, uma manifestação grandiosa. E a voz de Deus ela é tão forte, ela é tão poderosa, que o povo diz assim: Moisés, sobe você e fala com ele, porque se a gente continuar escutando, a gente vai morrer. A voz de Deus ela não é somente constante, ela também é poderosa, ela é forte. Diz o Salmo 29, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A gente tem um outro episódio, o episódio de Elias, depois que ele desafia o rei Acabe com o sacerdote de Baal, e ele vence aquele desafio no alto do Monte Carmelo, e aí a rainha Jezabel diz que vai matá-lo, e Elias sai correndo do alto do Monte Carmelo até o Sinai, na região sul, e ele se esconde na caverna, e Elias está triste, está deprimido, e aí Deus manda fogo, Deus manda trovões, Deus manda terremotos, e aí depois diz o texto bíblico que Deus estava no sussurrar do silêncio, e usa o substantivo demamá, silêncio. Deus estava no sussurrar do silêncio. Muitas vezes na nossa jornada a gente precisa aprender isso. A gente precisa entender que Deus está na fala, Deus está no trovão, que Deus está nos grandes espetáculos, nos grandes momentos. Mas Deus também está no silêncio. Deus também está nos pequenos momentos. Deus também está nas derrotas. Deus também está no abandono e na dor. A presença de Deus ela vai ser sentida de jeitos diferentes, porque a gente vai experimentar coisas diferentes. Mas nem na fala, nem no silêncio, nem na presença, nem na distância, nem no sentimento de vitória, nem no de derrota, Deus deixa de estar ao nosso lado. Pelo contrário, Ele sempre está conosco.